Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição online do Delphi Tour 2017. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina e esta é nossa agenda de hoje. Nós vamos passar por uma visão mais conceitual do que é o RadStudio hoje e futuro da ferramenta. Vamos falar de roadmap, produtividade da ideia, aplicações para o Windows 10, seja para a distribuição local ou para o Windows Store, desenvolvimento Linux, o principal novo recurso da edição Tóquio, mas também aplicações com banco de dados FireDAC e serviços REST escaláveis, seja para mobile e também IoT. Ao final, como sempre, um resumo e perguntas e respostas ao vivo. Iniciando por uma visão do que é o RadStudio hoje e o que a plataforma nos traz hoje. Então, o foco do RadStudio é a criação de aplicações multiplataformas sempre nativas. Então, nós estamos falando de aplicações compiladas nativamente para cada uma das plataformas suportadas: Windows, Linux, iOS, Android e Mac. Sempre de maneira independente, ou seja, a sua aplicação e o framework em si não tem dependência de uma plataforma em particular. A ideia é sempre criar uma aplicação, criar projetos que possam ser compilados para múltiplas plataformas. Na suíte do RadStudio, você também tem suporte nativo para a internet das coisas, e isso está disponível em todas as plataformas que nós suportamos. Então, nós estamos falando de um pacote que te permite desenvolvimento multiplataforma, independente, com suporte a cloud, aplicações nas nuvens, e suporte IoT, suporte à internet das coisas por todas as plataformas suportadas. Todo esse desenvolvimento, todas as plataformas são suportadas de maneira 100% visual, o que nos garante um desenvolvimento de alta performance. Então, com os frameworks VCL e FireMonkey para multiplataforma, você consegue um desenvolvimento de altíssima performance. Nós falamos em uma média de, no mínimo, 5 vezes mais rápido do que qualquer outra plataforma em termos de performance de desenvolvimento. Tá? Estas são as plataformas atualmente suportadas pelo RadStudio. Então, essas são as versões de cada um dos sistemas operacionais que nós suportamos. Destaque aí para a adição mais recente, que é o Linux 64 bits, homologado nesse momento para Ubuntu e Red Hat. Sempre estamos falando em aplicações nativas multiplataforma. Então, o que nós temos hoje na ferramenta são compiladores para todos os sistemas operacionais suportados. Nós não fazemos uso de máquinas virtuais ou interpretadores, são sempre compiladores nativos para cada uma das plataformas suportadas. Então, nós estamos falando de compiladores Intel e ARM para Linux, para Windows, para Mac, para Android e para iOS. Tudo isso suportado por uma biblioteca multiplataforma de runtime. É uma biblioteca que toma conta de tudo que você precisa fazer em termos de memória, acesso a dados, I/O, threading, exceções, tudo troca de arquivos, tudo suportado por uma biblioteca pela RTL, que é comum a todas as plataformas. Isso garante uma aplicação íntegra, né? Porque o que funciona em uma plataforma é exatamente o mesmo código que funciona em outra. É isso que permite que você crie uma aplicação realmente multiplataforma. E também suportado por uma rica biblioteca de componentes visuais do FireMonkey, que são sensíveis à plataforma e facilitam muito esse processo de criação de uma aplicação multiplataforma. Dentro do RAD, você tem suporte para aplicações nas nuvens, seja com Amazon ou com Azure, tá? Mas também com milhares de provedores de back-end as a service, como Kinvey, App42, são infraestruturas, são back-ends que te permitem fazer o roasting, né, o deploy de uma aplicação diretamente nestas infraestruturas nas nuvens. Então, nós suportamos integração direta com esta infraestrutura da Amazon, do Azure e também estes provedores de serviços nas nuvens, como Kinvey, Parse, App42. Tá? Tudo isso suportado por componentes fáceis de usar. Além disso, o serviço das nuvens sempre requer acesso REST, HTTP, então nós temos uma biblioteca REST, HTTP nativa para todas as plataformas. Então, em cada uma das plataformas, um componente HTTP nativo é suportado. Também acesso a banco de dados NoSQL. Então,
Além de todos os bancos de dados suportados relacionais, também temos suporte a bancos de dados no SQL, como por exemplo o MongoDB. Conectividade IoT. Em todas as plataformas suportadas, nós temos Bluetooth, Bluetooth Low Energy. Então, esses componentes IoT que estão lá disponíveis no GetIT, depois nós vamos ver um exemplo disso, permite a você conectar dispositivos de IoT com quase nenhum código, eventualmente 0 linhas de código. Então você pode implementar uma aplicação, por exemplo, com detecção de proximidade, usando o Beacon Fence, que é um recurso do RAD Server, que a gente vai falar mais ao final, com pouquíssimo código ou quase nenhum código. A coleta de dados de sensores, por exemplo, como beacons, como sensores de temperatura, esse tipo de coisa, ou balanças, totalmente automatizada através de componentes fáceis de usar e que funcionam em todas as plataformas. Isso está disponível em toda a suíte do RAD Studio. O C++ Builder é o irmão gêmeo do Delphi, porém com sintaxe C++. Nosso C++ está atualizado com o standard do C++ 11, com toda a sintaxe, toda a semântica suportada pelo C++ 11, mas você encontra no C++ Builder tudo o que você tem no Delphi. A infraestrutura é a mesma, RTL, FireMonkey, toda a infraestrutura é a mesma. Você consegue com o C++ Builder obter os mesmos resultados que você consegue com Delphi. Obviamente, respeitando as diferenças de sintaxe. Tá? Então, tudo que nós vamos ver para Delphi também é válido para C++ Builder. O Delphi, suportado aí por uma ampla comunidade de usuários, é uma linguagem baseada numa versão moderna do Object Pascal. Né? Tanto no caso do Delphi quanto do C++ Builder, estamos falando de compiladores nativos para todas as plataformas suportadas. Nós vamos falar também um pouco sobre Interbase. Interbase 2017 traz uma série de recursos interessantes, como tabelas derivadas, mas também Changed Views. Porém, o grande destaque do Interbase é o suporte multiplataforma. Então, você tem exatamente a mesma base, o mesmo metadado suportado em múltiplas plataformas. Isso significa dizer que eu consigo criar um banco de dados, por exemplo, em Linux e copiar esse banco de dados para Windows e ele continua funcionando normalmente. Ou de Windows para iOS ou para Mac. O metadado do Interbase é 100% compatível em todas as plataformas, além de uma gama de recursos muito interessantes que nós vamos explorar também hoje. Okay? Vamos iniciar então por produtividade da IDE. Na última edição, na última release, né, o Delphi Tokyo, ou C++ Builder Tokyo, ocorreu uma reorganização dos menus para simplificar o acesso aos menus. Então é importante ressaltar isso porque o desenvolvedor, ao longo do tempo, ele acaba fazendo as coisas de maneira quase que automatizada. Né? Então você vai sentir uma pequena mudança nos layouts, né, no menu em geral, no RAD Tóquio, mas é algo que vai facilitar o acesso aos recursos e você vai se acostumar a isso rapidamente. Porém, fique atento que há uma mudança aí nos menus em geral. É algo que é feito com bastante cautela, porque isso influencia diretamente na produtividade do desenvolvedor, mas é uma mudança interessante, torna as coisas mais acessíveis. Tá? Então, outra adição importante, isso entrou no Update 2 do Berlim, são os Quick Edits. Né? Os Quick Edits estão suportados hoje na VCL e serão suportados também pelo FireMonkey no futuro próximo. Então, os Quick Edits nos permitem acelerar algumas tarefas diretamente no Form Designer. Então, como você pode ver aqui, é possível criar alguns padrões de formulário, né, diretamente aqui nesse menu no botão direito, e também adicionar componentes, tá? Mas também configurar componentes, como você pode ver. Então, vou mostrar um pouco disso aqui para vocês. Vou criar um projeto VCL tradicional, tá? E aqui clicando com o botão direito, você tem Quick Design Form. Então é possível, por exemplo, escolher aqui um design e aplicar no form automaticamente. A ideia é que no futuro você também possa configurar diferentes templates. Tá? Outro recurso interessante é a adição de componentes. Então eu posso adicionar aqui controles, como um panel, como um botão. Né? A ideia também é tornar isso configurável. Tá? Menus, etc. Né? Nesse caso, controles do Canonical VCL Controls, né, que é parte dessa infraestrutura aqui do Quick Edits,
e também configurar esses controles. Então, por exemplo, isso se aplica a qualquer controle da VCL. Então, por exemplo, um panel aqui tradicional, né, eu posso aqui, botão direito e Quick Edit, você consegue ajustar propriedades de nome, caption, né, mas também alinhamento, também o layout, né, alinhar aqui, por exemplo, com margem, também a cor. E aí você aplica e você tem seu componente configurado. Isso está disponível para a ampla maioria dos componentes da VCL, esse acelerador de produtividade. Então, os Quick Edits são aceleradores de produtividade, hoje presentes no VCL e futuramente também no FireMonkey. Ok? Vamos falar um pouco de produtividade da IDE. Então, eu gostaria de mostrar aqui alguns recursos adicionados nas últimas versões, não somente no Tóquio, né? Não somente na última release. Tá, ok? Então, vou voltar aqui para a IDE. Fechar tudo que nós temos. E, bem, vamos começar por uma visão geral de como está estruturado o desenvolvimento multi-device, né? Então, o que é que nós temos na IDE que simplifica a criação de uma aplicação multi-device? Então, especialmente para aqueles que ainda não se aventuraram com o desenvolvimento mobile, recomendo fortemente que o façam, porque é um mercado em expansão, um mercado de milhões. Tem muito projeto mobile para ser feito, tem muita demanda mobile. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Multi-Device Designer e como é que ele ajuda a criação de um projeto realmente multi-device. Vamos lá, vou iniciar aqui pela criação de um projeto multi-device Delphi. Você tem alguns templates para escolher, vamos começar no template em branco. E o primeiro grande diferencial está aqui, ó, no Project Manager, né? Então, aqui, enquanto lá na VCL você pode optar entre projetos Windows 32 ou 64 bits, aqui, quando você expande o seu Target Platforms, você vê todas as plataformas suportadas. Então, para FireMonkey, né? Então, Windows 32 64 bits naturalmente, Android, iOS 32 64 bits, simulador da iOS e macOS. Tudo, então, um único projeto compilando para múltiplos dispositivos. Muito bem, normalmente o primeiro impacto, a primeira pergunta que vem é, tá, mas eu estou olhando para um form quadrado, um form Windows, como é que isso vai virar uma aplicação mobile? Né? Então, é importante compreender que todos os componentes, toda a infraestrutura do FireMonkey é extremamente adaptável. Você tem que sempre, obviamente, criar uma aplicação pensando num design responsivo, mas a infraestrutura em si é totalmente adaptável. Né? Outros pontos importantes, para que você tenha isso daqui funcionando em um projeto, né, você deve configurar aqui os SDKs. Então aqui em Tools, Options, nós temos o SDK Manager, onde você faz a importação de cada um dos SDKs que você deseja utilizar para a compilação do seu projeto. Então aqui nós temos, por exemplo, o SDK do Android, do macOS, simulador do iPhone, o SDK do próprio iPhone, 64-bit nesse caso, que é o que eu uso aqui para fazer os testes. Né? Note que aqui tem um SDK do Windows 10, depois nós vamos explicar por que agora tem um SDK do Windows 10 aqui. Isso também é algo extremamente importante para especialmente software houses, né? Criação de aplicações para a Windows Store. Então, configuro o meu SDK e configuro a conexão com o PA Server aqui no Profile Manager. O que é o PA Server? O PA Server é um serviço, é uma pequena aplicação que permite debug remoto em todas as plataformas que nós suportamos. Então, o PA Server ele vai ouvir a ideia, né, literalmente, e a ideia vai utilizar o PA Server para fazer tanto a assinatura da aplicação, por exemplo, no caso de uma aplicação iOS, porque essa assinatura ocorre lá no Mac, quanto a distribuição e o debug remotamente. Por exemplo, em Linux você também utiliza agora o PA Server. Né? Então, a conexão com o PA Server, ela ocorre via um profiler. Você vai definir aqui, basicamente, IP e porta e uma senha se você quiser. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um profile local. Isso a gente vai falar na hora aqui da parte de Windows, né, de desenvolvimento para o Windows Store, mas eu posso rodar o PA Server também no Windows, e tem uma série de vantagens de utilizar o PA Server também no Windows para fazer o debug de sua aplicação. Mas eu tenho aqui também uma conexão para Linux e uma conexão para Mac. Tá? Então, esses são os princípios para você configurar a IDE, importar os SDKs e configurar a conexão com o PA Server.
Naturalmente, para o SDK do Mac ou do iOS, você necessita conexão com o Mac. Isso não significa que você tenha que estar com uma máquina virtual num equipamento Mac, mas você precisa acesso ao Mac. Então, você pode, por exemplo, ter um Mac Mini na rede da sua empresa, compartilhado entre vários desenvolvedores. Esse Mac Mini vai estar rodando lá o PA Server e todo mundo vai conectar no PA Server em distintas portas nesse Mac Mini. Aí você faz a importação do PA Server, do SDK, e consegue fazer a compilação e o deploy da aplicação, tá ok? Então essa é a infraestrutura mínima que você precisa, né, para ele começar. Bom, como é que você transforma isso numa aplicação então multi-device? Então vamos lá. Vamos iniciar pelo seguinte. Você tem aqui um conceito no FireMonkey de views. Então, lá na VCL, nós falamos sempre de um arquivo .pes e um DFM, correto? No mundo FireMonkey, você tem um arquivo .pes e múltiplos arquivos FMX. FMX é o arquivo do FireMonkey para a parte visual da aplicação. Então, quando eu estou desenhando uma aplicação, por exemplo, vou colocar aqui um simples button. Automaticamente, o FireMonkey vai dar o aspecto visual. Então, você tem aqui um conceito de estilos, né? Obviamente que você pode utilizar imagens externas, etc., mas nós temos aqui uma biblioteca de estilos que já é padrão para cada uma das plataformas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um botão para tirar uma fotografia. A gente está aqui no estilo Windows, né? Eu posso adicionar aqui múltiplas views. Então, por exemplo, eu gostaria dessa aplicação num iPhone 4. Eu gostaria dessa aplicação no Android. Como você pode ver, automaticamente o estilo se adapta a cada uma das plataformas que eu quero suportar, com o aspecto visual nativo de cada plataforma. Tá? Isso não significa que eu tenho que adicionar aqui uma view para cada polegada de device que eu vá suportar. Na verdade, o que vai ocorrer existindo, por exemplo, uma view Android, ele vai considerar essa view para todos os dispositivos Android. Mas eu tenho, por exemplo, Android tablet e tenho o smartphone. Então, você pode ter duas views para customizar melhor o formulário, se necessário, para esses devices. Mas ele sempre vai utilizar a view que tenha o tamanho mais próximo do device que você está fazendo a execução. Isso é automático. Mesmo tendo múltiplas views, como você pode ver aqui, nós continuamos com um único código-fonte. O que acontece é que ele adicionou aqui arquivos FMX adicionais, são arquivos, formulários adicionais para o mesmo arquivo .pes. Então isso te dá liberdade de customizar a aplicação para múltiplos formulários, para múltiplas views. Vamos ver como isso funciona aqui na prática. Vou fechar esse projeto e vou carregar aqui um exemplo de uma interface, é um protótipo, obviamente, mas de um formulário, né, criado aqui com FireMonkey. Né? Então, aqui nós temos a compilação para múltiplas plataformas. Né? Eu vou, por exemplo, executar essa aplicação aqui inicialmente no Windows. Deixa eu ativar aqui a rede para que a gente possa executar o PA Server. Então, vou mostrar para vocês aqui o PA Server funcionando. Então, aqui você tem a aplicação sendo executada no Windows, tem uma lista de nomes, né? E aqui alguns detalhes. Observe que tem aqui algumas informações de depósito, tem aqui um switch, que já é um componente do Windows 10, etc. Então, aspecto visual nativo do Windows, nesse caso. Né? Eu vou passar aqui para o Mac e aqui eu vou ativar o PA Server. Então, eu tenho o PA Server aqui previamente instalado, né, no Mac. Você vai usar a mesma técnica para o Linux, você vai usar a mesma técnica também no Windows se você quiser. Tá? Então, vamos executar aqui o PA Server na versão atual, a versão por Tóquio. Né? Você tem distintas versões do PA Server para cada uma das versões do RAD, tá? Porque, obviamente, isso está intimamente ligado, né, à versão do sistema operacional, atualizações dos sistemas que nós suportamos. Então aqui ele vai entrar em modo debug, né? É via PA Server que você consegue fazer um debug remoto, por exemplo. Aqui o PA Server está ouvindo nesse IP, ó, final 1 aqui, né? 172.16.1.2.1.1 é o IP interno aqui da VM. Então esse IP nós vamos utilizar
Eu vou fechar aqui a versão Windows. Eu vou compilar essa mesma aplicação para Mac. Note que eu simplesmente selecionei aqui macOS. Botão direito, você tem aqui a conexão, ou seja, como é que eu vou falar com o PA Server. Posso testar aqui a conexão. Tudo está bem. Né? Então, vamos fazer um run, mandar essa aplicação ser executada lá no PA Server. Via PA Server no Mac. Tá? Voltando aqui para o Mac, enquanto ele carrega a aplicação, eu vou ativar aqui o Reflector e compartilhar a tela aqui do iPad com vocês. Okay. Então esse aqui é um iPad, tá? Está subindo aqui a aplicação. Ó. Esta é a aplicação que nós vimos lá no Windows, agora rodando aqui no Mac. Como você pode ver, com todo o aspecto visual nativo do Mac, os botões e tudo mais. Aí você tem a navegação, tal qual aqui nos nomes, né? E com Search e os detalhezinhos aqui que a gente está vendo com o aspecto visual nativo do Mac. Então, aqui a mesma aplicação agora, ó, menu integrado no Mac, etc. A mesma aplicação sendo executado no Mac. E aqui nós temos a mesma aplicação, reduzir um pouco de coisas aqui, sendo executada no tablet. Né? Então, observe que todos os detalhes, né, estão aqui. Né? O aspecto de cada componente é mantido, né? Você tem a visualização com o aspecto nativo de cada plataforma, mas com um detalhe muito interessante. Observa que no tablet, né, em modo aqui em landscape, né, em modo paisagem, a lista de nomes ela está visível, né? E automaticamente, se eu mudar a orientação do tablet, ele passa a ocultar a lista de nomes e você tem aqui um menu para navegar nos nomes. Isso ocorre graças a um componente chamado Multiview. Então, aqui no projeto, esse cara aqui, ó, esse Multiview, onde está ancorado esse menu, que na verdade é um list box com as opções, né? Ele é totalmente responsivo. Então, você determina aqui qual o tamanho mínimo de tela que você precisa para que ele esteja ativo e automaticamente ele vai controlar isso para você. Outro aspecto importante, observe que aqui, quando eu estou rodando no iOS, as minhas tabs aqui embaixo são ícones. Então, esse cara aqui é um tab control, o tab control que você conhece. Veja que aqui, quando eu estou na visualização do Android, as tabs estão em cima com nomes. Quando eu estou na visualização do iOS ou do iPad, as tabs vão aparecer embaixo e com ícones que foram previamente configurados. Então, isso é automático. O framework, a plataforma, ela prepara isso para você, ela ajusta esse tipo de coisa para você. Obviamente, tudo é configurável se você prefere utilizar um outro estilo, mas esse é o estilo default da plataforma. Tá? Então, com isso, você consegue um aspecto da aplicação nativo, mas sem criar distintas aplicações. Nós estamos falando de uma mesma aplicação aqui com múltiplas views, né, para distintas plataformas. Outro recurso que te ajuda muito a criar uma aplicação multiplataforma é aqui o Multi-Device Design. Então, esse cara, ele permite que você tenha um preview da sua aplicação em cada uma das plataformas que você quer suportar. Isso aqui é configurável. Eu quero, olha, não quero mais ver aqui iPhone 4, eu gostaria de ver, na verdade, aqui num tablet do Android. Tá? Então você consegue compreender em tempo de design, você pode trabalhar com isso aqui no segundo monitor, você consegue observar em tempo real como a sua aplicação está ficando enquanto você está desenhando ali o formulário. Tá? Então esse é outro auxiliar para criação de aplicações multi-device. Ok? Então, isso é o que nós temos de novo, né, digamos assim, nessa infraestrutura de aplicações multi-device. Então, você tem aqui a seleção das plataformas, você tem múltiplas views para o mesmo formulário, você tem
o Multi-View, o Multi-Device Preview, que te permite visualizar como a sua aplicação está ficando, mesmo sem fazer o deploy. São recursos aí bastante interessantes e que realmente tornam, né, possível fazer uma aplicação única, né, e distribuir para muitos dispositivos e com uma performance excelente. O tempo de desenvolvimento é incrível, né? Não há como bater isso, porque essa infraestrutura é realmente muito interessante. Okay? Alguns outros recursos que são novos, né, na IDE. Então, deixa eu carregar aqui um projeto qualquer, pode ser um projeto VCL, né? Nós temos adicionado recursos novos em toda a IDE. Então, você tem, por exemplo, aqui Search no Object Inspector, né? Facilita encontrar aqui as propriedades ou eventos. Você tem em um formulário, por exemplo, que tenha uma grande quantidade de componentes não visuais, né? Você tem aqui opção para ocultar os componentes não visuais para facilitar o desenho do seu formulário, né? E pequenos ajustes ou mimos, né, que realmente tornam a produtividade muito interessante. Por exemplo, eu vou trazer aqui um botão, né, só para ter um método aqui para a gente trabalhar. E vamos imaginar aquela situação onde você por exemplo, necessita tomar um SQL que você testou ali no seu editor de SQL, seja lá no Interbase, no Firebird, no Oracle, no SQL Server, né? E precisa dinamicamente configurar esse SQL. Então, normalmente você vai criar lá uma variável e vai concatenar todo o SQL, né? Para então poder atribuir variáveis, montar um SQL dinâmico, né? Então, eu vou entrar aqui nesse método, só para a gente ter um método para trabalhar, e vou criar aqui uma variável. Certo? Eu copiei este SQL aqui para a memória, né? Então esse é o SQL que eu preciso utilizar na minha aplicação. Normalmente o que você faria? Você iria declarar aqui a variável e começar a concatenar o SQL aqui manualmente. Aqui no Edit, Multipaste, você tem um recurso, ó, esse é o SQL que a gente está em memória, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, SQL. E vou fechar aqui o meu SQL, ok? E pronto, você tem um SQL concatenado pronto para usar. Então são pequenos recursos, pequenas melhorias que realmente fazem uma diferença na produtividade muito grande, né? A integração do Castalia também na IDE, vou carregar aqui um exemplo que tenha uma boa quantidade de código, né? Vamos selecionar aqui, por exemplo, da RTL, esse cara aqui, por exemplo, o RTTI Browser, aqui tem uma boa quantidade de código para observar esse recurso, né? Então, você tem essas guias na navegação do código, ó, coloridas, que facilitam, né? Essas cores facilitam o entendimento do código, porque quando você está num método muito longo, facilmente você entende onde esse try vai parar aqui, ó. Então, facilmente eu entendo que aqui o try está sendo fechado, né? Formatação automática do código. Então, tudo isso são elementos de produtividade que nós estamos adicionando à IDE ao longo das releases, né? E que todos juntos realmente nos garantem uma produtividade muito interessante. Tá? Então, nós falamos lá do Multipaste. Aqui alguns outros recursos, tem um novo Structure View para C++, tem aqui a análise de código. Esse método de Toxicity, ele permite que você analise métodos do seu projeto, entenda métodos que estão muito complexos e precisam de um refactoring, né? Isso é baseado na quantidade de paths, na complexidade que você tem no método, quantos caminhos para testar distintos existem nesse método. Então, são melhorias por todo a IDE, por todo o RADStudio. Tá? Nós temos também um novo instalador, isso desde o Seattle, depois tem melhorias no Berlim, agora também melhorias no Tóquio. Esse novo instalador permite que você baixe um instalador bastante pequeno, ele vai instalar somente a IDE, sem nenhuma plataforma, e ao final você seleciona sob demanda as plataformas que você vai trabalhar, de acordo com a sua licença, e isso vai baixando as plataformas e instalando na IDE para você. Tá? Então, esse é um novo instalador. Isso simplificou demais a instalação, porque você não tem que colocar todo o ISO ali na máquina, que é bastante grande. Então, ele faz o download em tempo real e vai instalando uma experiência de instalação bastante melhorada com esse novo instalador. Tá? Você pode também agora reconfigurar o form para que ele se torne flutuante, como você tinha, por exemplo, na era do Delphi 7, quando
a ideia não docada, né? Particularmente hoje eu estou bastante habituado com a ideia nova, mas se você quiser, numa eventual migração, por exemplo, utilizar o designer flutuante. E finalmente o GetIt. O GetIt é um gerenciador de pacotes que automaticamente instala os componentes para você. Esse cara, ele tem por objetivo se tornar um marketplace de componentes. A ideia é que ele se torne um centralizador de todos os componentes para que você, para facilitar o gerenciamento e a instalação desses componentes no RADStudio, no Delphi ou no CBuilder. Então você vem aqui, por exemplo, em Free, você tem a ampla maioria dos componentes open source atualizados aqui diretamente no GetIt. Você tem também trials, né? Mas, por exemplo, você tem aqui todos os componentes do TurboPack, você tem Radiant Shapes, que é parte agora do Tokyo, o Canonical VCL Controls, versão full do Beyond Compare, o Async Pro, todos os componentes aqui. E basicamente o que você tem que fazer é clicar aqui em Install, e ele vai baixar o componente para você e fazer a instalação na IDE. Então, aqui é o ponto, né, onde nós queremos concentrar todos os componentes para facilitar a migração, inclusive, de versão. Né? Nós temos, por exemplo, já está aqui o Fortes Report, que é lá do pessoal da Fortes Informática de Fortaleza, é um gerenciador de relatório, né, um gerador de relatório. Está aqui já disponível para instalação, produto brasileiro, né, pacote aí brasileiro, open source, já disponível no GetIt, para Delphi e para C++. Está também um ORM, deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Está aqui, o AMBR, também do Isaac Pinheiro, também nacional, é um outro pacote aí para aplicações para ORM, né, para ORM, com Delphi, já disponível também aqui no GetIt, e vem mais, por exemplo, a CBR está sendo preparado também para ser disponibilizado aqui via o GetIt, tá ok? Então, isso sobre o GetIt é algo realmente bastante importante e que vai receber aí muito investimento aí no futuro próximo, tá ok? Algumas novidades de FireMonkey, nós temos uma propriedade nova lá no System Status Bar, para que você possa ter aqui a cor do status bar de acordo com a cor da sua aplicação. Você encontra isso em algumas aplicações como WhatsApp e outras mais, tá? Então está aí disponível. Novidades da RTL, então todas as APIs de integração com Azure, com a Amazon atualizadas, atualizações no HTTP, somente lembrando, nós temos suporte nativo HTTP em todas as plataformas, significa que eu uso o HTTP nativo de cada um dos sistemas operacionais que nós suportamos, o que garante performance e garante segurança, né? Então, uma série aí de atualizações na RTL, incluindo o AppTethering, um framework muito interessante, o AppTethering. Recomendo que vocês busquem lá na documentação e conheçam um pouco mais sobre esse cara. Ok? Muito bem. Vamos falar de aplicações para o Windows 10. Então, o Windows 10 tem sido uma plataforma de rápida adoção. Na verdade, o Windows 10 é a versão do Windows de mais rápida adoção desde o Windows XP. Né? É realmente bastante interessante a velocidade com que o Windows 10 tem sido adotado. E essa é a razão pela qual nós estamos suportando o Windows 10 desde o primeiro dia. Tá? Naturalmente, a VCL é a melhor biblioteca, o melhor conjunto de componentes para desenvolvimento do Windows 10. Nas últimas versões, nós adicionamos componentes específicos e estilos visuais específicos para que você possa ter suporte nativo ao Windows 10. Mas também suportamos as novas APIs do Windows RT. Já vou explicar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, temos novos estilos para o Windows 10, seja VCL, seja FireMonkey, novos controles visuais para o Windows 10 e acesso às APIs do Windows RT. Então, vou carregar aqui alguns exemplos para que a gente possa explorar isso um pouco. Então, nós temos aqui componentes visuais, né, VCL, e o mais interessante é que esses componentes VCL, eles são componentes nativos VCL. Significa que você consegue ter uma aplicação com o aspecto visual do Windows 10 nativo, porém a sua aplicação continua compatível, por exemplo, com o Windows 7 e com o Windows 8, porque eles são desenhados pela VCL, eles não têm dependências da Windows RT, tá? Da Windows RT. Então, por exemplo, né, tem aqui um Activity Indicator,
é interessante para você modernizar aí o visual da sua aplicação, né? Quando você precisa ter uma operação mais longa, por exemplo, então aplicar esse cara aqui no lugar do tradicional cursor, né? Fazer uso junto com esse cara da nova biblioteca, está desde o XZ7 de programação paralela, é algo extremamente importante nos projetos, tá? Você tem aqui, por exemplo, um split view, que é algo parecido com aquele multiview do FireMonkey. Tá? Então você consegue ter aqui um menu lateral que automaticamente se oculta. Tem o switch, né, que é exatamente o switch que você tem lá no Windows 10. Né? Calendários, os novos calendários, e com algumas funções bastante interessantes. Então você tem tanto no modelo drop-down como o calendário normal, né? Ele tem múltiplas seleções, permite seleção de múltiplas datas, né? E tem uma navegação bastante facilitada. Você consegue navegar para outro mês ou para outra década, por exemplo, muito facilmente. Tá? Então esses calendários são novos, mas funcionam também o Windows 7 e funcionam o Windows 8. Tá? Estilos, isso torna muito fácil você dar à sua aplicação um estilo visual nativo de cada plataforma, simplesmente aplicando um estilo em sua aplicação, tá? Tanto FireMonkey quanto VCL. Então, por exemplo, aqui eu estou dando a opção do usuário dele substituir o estilo em tempo de execução, né? Então você pode aqui trocar o estilo da aplicação e configurá-la de acordo com a preferência do usuário. Tá? Ele automaticamente faz a renderização aí dos componentes. Então, estilos para VCL e FireMonkey, simplesmente migrando o seu projeto, você já pode aplicar isso e garantir um visual moderno para a sua aplicação. Nós temos também acesso às APIs do Windows RT. Então, o que são essas APIs do Windows RT? A partir do Windows 8, a Microsoft começou a adicionar um novo conjunto de APIs no sistema operacional, que em um futuro, né, pode substituir as APIs tradicionais, a chamada Win32, a biblioteca que nós usamos hoje, que todas as aplicações usam hoje, o Office, todas elas. Né? A Windows RT ela não tem hoje todos os recursos do sistema operacional, mas a tendência é que no futuro ela venha a ter. Mas ela tem muitos recursos interessantes e modernos. Né? Digamos que ela é uma API mais orientada a objetos. Né? Podemos dizer que ela é uma API com um aspecto, com uma arquitetura orientada a objetos. E a Windows RT, ela vai trazer alguns critérios, por exemplo, muito interessantes de segurança, por isso que depois nós vamos falar de criação de Apex ou aplicações para o Windows Store. Então nós temos aqui praticamente todas as APIs do Windows RT já implementadas. Por exemplo, suporte a notificações. Então aqui, esse cara ele envia notificações para o Windows 10. Detalhe, quando nós estamos falando de Windows RT, necessariamente nós estamos falando de Windows 10. Ela não vai funcionar em versões anteriores. Algumas coisas funcionam no Windows 8, mas a ampla maioria é somente o Windows 10. Tá? Elas só estão atualizadas no Windows 10. Então aqui você tem aquela notícia, né, padrão, né, lá do Windows 10, ela aparece aqui também na central de ações, e aí você pode limpar. Então, suporte a notificações e suporte a contratos. Esses contratos são como APIs que uma aplicação compartilha e permite que você acesse uma outra aplicação sem consumir, por exemplo, um objeto com OLE de outra aplicação. Você simplesmente invoca um contrato, né? Uma API que está publicada no sistema operacional de outra aplicação. Isso evita aqueles problemas com versões, quando você tenta automatizar, por exemplo, o Office, esse tipo de coisa. Isso em breve também vai estar disponível na maioria das aplicações. É muito parecido com, por exemplo, um share lá no mobile, quando você vai compartilhar algo. Você tira uma foto, você vai compartilhar, aparece lá o Twitter, aparece o Facebook, todas as aplicações têm suporte a compartilhar aquela foto. É parecido. Por exemplo, eu tenho aqui texto, né? E aí eu tenho aqui também imagens. Deixa eu só certificar que esta imagem está aqui no diretório onde a aplicação está compilada. Agora sim. Eu vou compartilhar alguma parte desse texto e imagens com algumas aplicações que o Windows 10 me disponibiliza via contratos. Então, quando você clica aqui em Share, ele vai listar aqui aplicações que compatíveis, né, com esse tipo de compartilhamento que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um e-mail. Então, ao criar um e-mail, ele vai preencher algumas informações automaticamente para mim, muito provavelmente, inclusive, copiar aqui a imagem para dentro do e-mail. Então, esses contratos são uma forma nova de integração inter-aplicações que está disponível a partir do Windows 10. Ok? Está carregando aí.
tá lá. Então, a gente gerou aqui um e-mail, né, colocando aqui algumas informações e uma imagem. Tá? Então, a partir aqui desse compartilhamento, né, desse share, que é um consumo de API do Windows RT. Ok? Então, isso sobre novos componentes e APIs que estão disponíveis para o Windows 10. Tá? Seguindo no assunto de Windows 10, vamos falar um pouquinho da Windows 10 Store. Então, a Microsoft está introduzindo, né, e levando isso a sério efetivamente, uma loja de aplicativos para o Windows. Então, a Windows 10 Store agora está basicamente focada em aplicativos para Windows. Né? Porém, por um longo tempo essa loja virtual esteve lá, mas não havia uma boa quantidade de aplicações. Por quê? Porque as aplicações elas deveriam ser construídas somente utilizando a Windows RT. Lembra das APIs que nós falamos aqui do Windows RT? A aplicação necessariamente tinha que ser puro WinRT, pura Windows RT. Tá? Muito bem. Como isso não funcionou muito bem, ou não gerou uma quantidade de aplicações interessantes, foi criada uma nova tecnologia chamada Desktop Bridge. O Desktop Bridge permite que aplicações tradicionais Windows, como VCL, FireMonkey ou qualquer outra aplicação Windows, sejam empacotadas automaticamente e convertidas num Apex, que é uma aplicação encapsulada com o padrão do Windows RT e que pode ser distribuída também para o Windows Store, além de ser instalada naturalmente localmente. Né? Então, o RadStudio adicionou no Update 2 do Berlim suporte ao Desktop Bridge. Tá? E com isso você pode levar as suas aplicações para o Windows Store. Ou gerar Apex para distribuir a aplicação, por exemplo, na empresa, ou distribuir para os seus clientes. É muito parecido com o método de distribuição, por exemplo, de uma aplicação para iOS ou para Android, onde você empacota a aplicação. No Android você tem um APK, lá no iOS você tem um arquivo IPA, aqui você tem um Apex. Tá? Então é por isso que nós importamos aquele SDK lá do Windows 10. Então agora, para que esse processo de empacotamento funcione, você importa um SDK do Windows 10, se ele não estiver instalado no seu sistema operacional, você pode baixar. Esse SDK, ele faz o empacotamento e ele assina a aplicação. Tá? Automaticamente, a IDE tem suporte para a criação de um certificado de assinatura. Esse certificado é criado localmente, não tem custo, mas você deve ali utilizar seus dados reais, nome, e-mail, especialmente se você vai submeter para o Windows Store, usar e-mail corporativo, nome da empresa real, porque isso depois vai ser verificado. Então você vai adicionar novos ícones na aplicação para suportar o Windows Store, tá? E vai assinar a aplicação com um certificado. Tá? Então vou carregar aqui um cara. Um exemplo que nós estamos submetendo para a Windows Store, né, como forma de mostrar isso. Né? Então não importa muito o que a aplicação faça, né, mas é um exemplo que é utilizado aí por um longo tempo em treinamentos, né, com um mini MVC, tem aí uma organização interessante nesse projeto, mas o que importa é que aqui, ó, Project Options, esse projeto está configurado para a geração de um Apex. Né, para o Windows Store ou para distribuição local. Esse cara, uma vez que você tem ali o SDK configurado, basicamente o que você tem que fazer é um build, porém selecionando ali a opção para distribuição para o Windows Store. Então aqui eu tenho as configurações dos ícones adicionais, né, da aplicação, e você tem no provisionamento a parte de assinaturas. Então aqui automaticamente você cria um certificado, liga esse certificado e os seus dados à sua aplicação, tá? E como resultado você tem uma aplicação pronta para ser transformada numa aplicação compatível com o Windows Store, num Apex, num package. Tá? Bom, se eu selecionar aqui, ó, em Windows 32 bits, Configuration, Application Store, eu vou gerar um Apex. Se eu selecionar aqui normal, vou gerar um executável normal que você está acostumado. Tá? Lembra que eu comentei que é interessante você utilizar o PA Server também no Windows. Então, eu vou carregar aqui o PA Server no Windows, é o mesmo PA Server, só que rodando no Windows. Ele está ouvindo aqui no IP, obviamente local. Né? Essa aplicação aqui, ó, eu posso configurá-la para execução via PA Server, então aqui no localhost. Tá. E qual a vantagem disso? A primeira vantagem é que no momento que você distribui, testa a sua aplicação, mesmo que seja normal aqui, você automaticamente está gerando um pacote, está empacotando ou segregando numa pasta todos os arquivos de sua aplicação.
né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um run, normalmente, como se você estivesse fazendo uma depuração normal, né? Ele vai iniciar a aplicação aqui. Está aqui, né? Eu posso fazer aqui um login, né? Tem lá a aplicação, um formuzinho, etc. Mas o que importa não é exatamente isso, e sim o resultado. Vamos lá para um diretório onde está meu PA Server. Então aqui, PA Server, versão 19, ScratDir. O ScratDir é onde o PA Server coloca os arquivos da aplicação que você está testando. Observa que ele copiou para cá, essa é uma aplicação com Interbase embutido. Então ele está usando o IBLite embutido, como você usa numa aplicação mobile. Então ele automaticamente trouxe para essa pasta, ó, tudo que eu preciso para distribuir essa aplicação. A infraestrutura do Interbase, o banco de dados, o seu executável, o manifesto, né, os arquivos aqui de dependências do Interbase, as imagens, tudo automaticamente distribuído aqui nesse diretório. Para você mandar para o seu cliente, você simplesmente precisa fazer um zip desse cara, porque todas as dependências estão aqui. Não é aquele pesadelo de localizar lá no diretório de desenvolvimento o que é que tem dependência no projeto, porque você vai configurando via aqui o Project Deployment, o que é que eu tenho que mandar com essa aplicação. Exatamente como você faz com uma aplicação mobile. Você vai colocando aqui todas as dependências. Porém, quando eu seleciono aqui Application Store, então vou fazer um novo build da aplicação. Vamos lá, Project Deployment, e vou fazer um deploy. Observe que aqui ao final, ó, ele vai fazer um packaging e um signing. Ele está assinando a aplicação. E o resultado disso, se eu venho aqui no diretório aqui de desenvolvimento, ó, ele criou uma pasta aqui, Meeting Organizer, tem a mesma estrutura daquele deploy que a gente fez pelo PA Server, porém aqui no bin tem um arquivo Apex. Esse arquivo Apex tem toda a sua aplicação aqui contida. É esse cara que você vai submeter para o Windows Store. Ou enviar para o seu cliente para instalação local. Então aqui, botão direito, abrir, ou um duplo clique, você tem um wizard de instalação da sua aplicação que você já ganha aí de bandeja sem ter que fazer nada para isso. É uma infraestrutura extremamente profissional e que está no RADStudio, tá? A partir do Belin Update 2. Então, criação de aplicações de Apex, de pacotes, esse pacotinho contém toda a sua aplicação. Quando ela é instalada, ela vai para um folder protegido lá do Windows, que você não tem acesso, exceto se você for administrador, e lá todos os arquivos estão ali contidos. Ela é um sandbox, é um arquivo, é um pacote, né, que contém todas as dependências. Você não tem arquivos espalhados pelo Windows. Então esse é o princípio de uma mudança muito importante no Windows, que é tornar as aplicações pacotes independentes, onde as DLLs e os recursos não criem problemas para outras aplicações ou eventualmente para o sistema operacional. Ok? E o RADStudio foi a primeira IDE, o primeiro ambiente de desenvolvimento visual Windows a incorporar o Desktop Bridge. Então, durante o Build, o evento da Microsoft, esse cara aqui, o Kevin, que é o vice-presidente de desenvolvimento de plataforma Windows, mencionou o RADStudio como a primeira ferramenta a suportar o Desktop Bridge totalmente integrado. Então isso foi uma menção muito legal, a gente ficou muito feliz com isso, porque mostra o quanto o nosso produto está atualizado, o quanto a gente está up to date. Isso saiu antes no RADStudio do que no próprio Visual Studio. Ok? Então, essa mensagem sobre o Windows 10, utilizem esse recurso. Recomendo fortemente que você utilize esse recurso para criar sua aplicação, porque aí você pode, por exemplo, criar um trial da sua aplicação, uma versão limitada, distribuir lá no Windows Store, e isso vai fazer com que você tenha uma visibilidade muito maior do que eventualmente você tem hoje. Então, crie trials, crie aplicações demo da sua aplicação e coloque no Windows Store e divulgue isso. Você vai ver que você vai começar a alcançar um público muito maior. É o que fazem os desenvolvedores no mundo iOS e no mundo do Android. Ok? Então esse é o recado sobre suporte ao Windows 10. Vamos lá, nosso assunto agora é desenvolvimento de aplicações para Linux, com Delphi e em breve, no Update 1 agora do Tóquio, também C++.
Então, o que nós temos hoje em termos de suporte para Linux? Foco em Linux Servers 64 bits. Então, neste momento, nós não estamos falando de interface visual, mas sim de aplicações servidoras 64 bits para Linux. Oficialmente, estamos homologando essas aplicações para Ubuntu e Red Hat, mas funciona na ampla maioria das distribuições. Já temos testes com SUSE, temos testes no próprio Amazon Linux, temos testes com CentOS e outras muitas distribuições funciona normalmente. Toda a tecnologia do lado server, então RTL, a parte de banco de dados, FireDAC, HTTP, tudo, web broker, todo o acesso à cloud, todos os componentes de internet, o próprio RAD server, tudo está disponível para Linux. Toda a infraestrutura do Delphi IC Builder está disponível para Linux. O nosso compilador Delphi Linux suporta 64 bits Intel, compilador para Intel, 64 bits, baseado em tecnologia LLVM, então tem ARC, Automatic Reference Counting, isso está habilitado, e o modelo de strings igual ao modelo de strings do Windows, para que facilite sua migração. Então, strings que iniciam em 1 normalmente, como no Windows, para que facilite a sua migração. Você vai importar um SDK lá na ideia do Delphi, então tal qual, e vai utilizar o PA Server para distribuição. Então aqui, se nós vamos a Tools, Options, você tem aqui no SDK Manager já um SDK do Red Hat importado, a distribuição que eu estou utilizando, e nós temos uma configuração para conectar o PA Server no Linux, nesse IP. Então, aqui nessa máquina virtual Linux, eu vou fazer aqui um login inicial. Aqui no meu home, eu tenho o PA Server instalado. Basicamente, você tem que copiar o PA Server para cá. Eu vou executar aqui o PA Server. Okay. Não quero senha. E aí nós temos aqui ele ouvindo nesse IP, final 241. Vamos fazer um teste aqui de conexão. Options. Perdão. Aqui. Na compilação de uma aplicação, você tem a opção agora de selecionar aqui o target 64-bit Linux, e aí nós temos aqui a conexão. Vou fazer aqui um teste de conexão, falando com o PA Server que instala no Linux. Então, uma vez importado o SDK, uma vez o PA Server ativo no Linux, você consegue inclusive fazer debug da sua aplicação rodando em Linux diretamente da IDE. É claro que num cenário final de distribuição, você vai distribuir sua aplicação diretamente sem o PA Server é para desenvolvimento. Okay? Todos os recursos da RTL está disponível ou estará disponível nos próximos updates. Então, por exemplo, Bluetooth e Bluetooth Low Energy não está na release do Tóquio, vai sair no update 1, também suporte Bluetooth e Bluetooth Low Energy, Internet das Coisas em Linux. Então, isso sai agora em um dos updates. Tá? Então, toda a RTL está disponível lá para Linux. Tá? Acesso a banco de dados, FireDAC com todos os drivers, exceto coisas que são essencialmente Windows. Tá? Por exemplo, Axis, Informix, que existe aí uma questão do ADBC do Informix, mas todos os drivers, todos os bancos mais tradicionais, inclusive Big Data, está disponível em Linux via FireDAC. Tá? Toda a infraestrutura que você está acostumado. Tá? Toda a infraestrutura também de aplicações, tanto web quanto DataSnap. Então, Web Broker e DataSnap e também RAD Server, todos no Linux com integração para Apache ou servidores standalone, mas preferencialmente com Apache devido a uma melhor performance. Tá? As bibliotecas client, HTTP nativo, REST, Cloud, os BES, conectores, por exemplo, Kinver, Parser, tudo em Linux. Então, você pode montar um serviço que você vai rodar lá nas nuvens e que está integrado, por exemplo, à Amazon, está integrado ao Azure, está integrado ao Kinver, a Parser. Uma aplicação realmente extremamente profissional, Linux nativa, executando, por exemplo, numa infraestrutura nas nuvens. Tá? Então, tudo está suportado dentro dessa infraestrutura. Tá? Vamos ver um pouquinho como é que isso está organizado. Então, nós temos aqui um PA Server sendo executado. Eu vou deixar aqui esse terminal. Tá? E vou criar aqui um outro terminal. Então, vou fazer aqui outra conexão. Okay. Primeiro exemplo aqui é uma aplicaçãozinha de console. Então, essa aplicação de console aqui no Windows vai produzir o resultado, obviamente, esperado, é só um olá.
né? Nada além disso, mas ela tem por objetivo testar se sua infraestrutura está funcionando, né? Se o framework está funcionando, tá certo? Então, vamos lá, de Windows eu vou passar aqui para Linux, né? Nós já estamos conectados com o PServer, fazer um run na aplicação. Se nós voltarmos aqui para a máquina virtual, naquele terminal onde está carregado o PServer, você já tem lá a mensaginha, né? Como você pode ver aqui, que nós estamos dando no console. Então, isso mostra que a infraestrutura está de pé, tudo está funcionando. Ok? Muito bem. Um outro exemplo. Para mostrar que toda a RTL está funcionando. Então, aqui, ó, esse Linux Data nada mais é do que um dataset em memória, né? E nós vamos carregar um arquivo que eu estou distribuindo, é um arquivo de dados do FireDAC, né? Como lá no Client Dataset você tem lá o binário do Client Dataset, aqui nós temos o binário do FireDAC. Eu estou distribuindo esse cara com a aplicação, logicamente via Deploy Manager, ok? Então esse arquivinho está sendo enviado junto com a aplicação. Tá? Nós vamos executar esse cara. Basicamente o que ele vai fazer é listar, né, os dados que estão aqui nesse Client Dataset, nesse main table do FireDAC, só vai dar um display nos dados que estão lá. Então aqui você pode observar que toda a infraestrutura de tabelas, tudo está funcionando. Mas o mais interessante é que ao final eu estou usando aqui um string list para salvar esses dados como um arquivo texto lá na minha pasta, no meu home path. Veja que interessante, é exatamente o mesmo código que você usa no Windows. Nós estamos usando aqui um string list, velho conhecido, fazendo um save to file, nada mais fácil do que isso, e gerando um arquivo texto lá no Linux, né? Com o mesmo código que você usa no Windows. Então se eu voltar aqui para a VM, ó, eu tenho lá a lista dos nomes, né? Mas ao final nós temos o arquivo TXT gerado. Então existe um utilitário, existem outros que fazem isso também, mas esse carinha aqui, ó, o INCP, ele facilita a sua vida quando o assunto é Linux, né? Porque ele permite que você copie arquivos aqui da sua máquina ou copie arquivos lá do Linux facilmente de maneira visual. Você não precisa, óbvio que existem outras maneiras, e óbvio que quem tem toda a habilidade com Linux pode fazer isso de outra maneira, mas aqui visualmente, por exemplo, para instalar o PServer eu usei isso, para instalar o Interbase você copia lá o instalador e aí vai lá para a sua máquina Linux para fazer a instalação. Mas não só isso, ele permite que você facilmente investigue aqui. Deixa eu fazer um ajuste aqui, porque o IP mudou. Investiga, por exemplo, arquivos, compreenda, por exemplo, o que está acontecendo ali na máquina Linux. Né? Então aqui, ó, eu tenho o scratch-dir do PServer, né? E lá no scratch-dir do PServer eu tenho a nossa aplicação Linux Data. Né? Então aqui, ó, é onde foi feito o deploy da aplicação, tá certo? Mas lá no meu home eu gerei um arquivo texto, tá aqui, ó. Eu posso, inclusive, consultá-lo por aqui. Esse é o resultado da geração do arquivo texto lá no Linux. Ok? Então, isso para mostrar que a infraestrutura realmente está funcionando de acordo. Tá? Observe que eu tenho aqui também um arquivo de banco de dados já do Interbase, que eu copiei para cá no meu home, que nós vamos utilizar aqui nesse próximo exemplo. Tá? Então, nesse cara aqui, nós já vamos partir para um servidor DataSnap. Então, o que nós temos aqui? Um servidor DataSnap criado com o Wizard, normal, que simplesmente tem aqui os dois métodos de teste, o EchoString e o ReverseString. Nós vamos executar esse cara lá no Linux para mostrar o DataSnap ouvindo uma porta lá no Linux normalmente. Tá? Então, eu vou selecionar esse cara aqui, mas agora eu vou adotar uma estratégia diferente. Eu vou aqui, Project Deployment, e vou fazer o deploy desse cara, não vou executá-lo. Feito o deploy. Vem aqui para a máquina Linux, vamos para esse segundo terminal aqui. Vou lá para a minha pasta do PServer. Ok. Aqui nós temos aquele projeto. Então é o Linux Data Snap. Tá? Vou carregá-lo. Aqui você tem os comandos para dar o start, stop, né? O que antes era uma aplicação visual, um formzinho. Então você deu o start aqui no serviço, ele está ouvindo na porta 8080. Ok? De acordo lá com o PServer, nós estamos no IP final 241. Então eu vou agora, aqui da partir da máquina Windows, conectar o nosso servidor
lá na máquina virtual do Linux. Tá? Então, aqui o IP não está correto, então eu vou ajustar aqui o IP e também o nome do serviço, que é outro. Né? Ele está ouvindo na porta 8080. Ok? Data Snap, REST, e aí nós temos aqui o nosso Server Methods 1, que é a nossa classe de exemplo. Certo? Reverse string. E aí, esse carinha está lá respondendo já no Linux para a gente. Então, um serviço DataSnap em Linux, ouvindo na porta 8080, está correndo ali, rodando bonitinho, já aqui funcionando, estamos testando ele do browser. Vamos avançar mais um pouco. Eu vou mostrar agora uma aplicação com banco de dados. Então, esse cara aqui, ó, ele é a mesma infraestrutura da outra aplicação, porém aqui nós adicionamos um data module fazendo uma conexão FireDAC com Interbase, tá? E eu estou expondo aqui esse employee table. Então aqui no get do DataSnap, né, eu tenho aqui o método employee, nós estamos fazendo um select do cara. Quem se interessa por essa infraestrutura, vai lá no Academy, que nós temos um episódio completo sobre isso, mas aqui simplesmente eu quero focar nesse método. Nós estamos fazendo um select e serializando ele como JSON. Então aqui JSON Standard, estou usando uma classe de serialização open source, né, fazendo uma serialização standard, não é FireDAC, não tem compressão, uma serialização standard, simplesmente para mostrar como serializar um JSON Standard que você vai consumir, por exemplo, por um jQuery da vida ou coisas assim. Então, nós vamos executar esse cara. Eu vou fazer um deploy dele. Project, deployment. Feito o deploy. Vou aqui para minha VM, vou interromper esse serviço. Ok? Vamos localizar aqui o diretório dessa outra aplicação, ds-employee. Vou dar o start. Então, agora eu estou ouvindo na porta 8080 também, né? Porém, esta é minha classe. Então, vou aqui no meu browser e vamos chamar o método employee. O FireDAC não conectou no banco de dados. Por quê? Porque o banco de dados não está iniciado. Então, vamos abrir outro terminal aqui, pode ser esse. Vou lá em opt, Interbase, bin. Vou startar o serviço do Interbase. Fazer aqui um start. Então agora o Interbase está no ar. Nós vamos testar novamente o nosso servidor. Está aí a base de dados, aquele dataset serializado como JSON, aqui consultando pelo browser. Tá, ok? Então, obviamente, você pode distribuir isso também via Apache. Então aqui, simplesmente você tem que fazer, criar um novo projeto, onde você diz que quer um cabeçalho de projeto Apache e adicionar as mesmas units e aí seguir lá o tutorial para distribuição no Apache. Nós temos também lá no Academy um tutorial como fazer a distribuição no Apache no episódio que foi ao ar esta semana. Ok? Então, aplicações Linux nativas com Delphi, em breve C++ Builder, de maneira extremamente simples, como vocês estão vendo. Ok? Então isso sobre a nossa infraestrutura Linux. Você vai encontrar aí na internet hoje uma série de tutoriais sobre como configurar a máquina Linux, as bibliotecas que você precisa ter disponível na máquina Linux para fazer especialmente debug. Então tem aqui um tutorial, mas você vai encontrar N tutoriais na internet, inclusive em português. Tem tutorial lá do José Araújo e tem outros mais de como configurar, José Araújo que é MVP, de como configurar a máquina virtual para trabalhar com Linux, tá, ok? Falando em FireDAC, vamos explorar um pouquinho o FireDAC. O FireDAC é a nossa infraestrutura de acesso a bancos, 100% nativo, suportado em todas as plataformas. Eu não preciso explicar o quanto o FireDAC é importante. O FireDAC está em todas as plataformas do RAD. Então, você usa FireDAC para iOS, para Android, para Linux, para Mac, para Windows. E todos os recursos do FireDAC estão suportados em todas as plataformas. Tá? Aqui temos alguns recursos do próprio FireDAC e, novamente, nós temos basicamente um episódio no Academy para cada um desses recursos, mas eu gostaria de focar aqui em um deles, que é o local SQL. Então, entre os muitos recursos que são fantásticos do FireDAC, esse local SQL é algo realmente impressionante, porque ele permite
eu vou carregar aqui um exemplo, ele permite que você concatene dados de múltiplas origens de dados através de selects, mesmo de bases de dados distintas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma conexão DB Express num Interbase com uma tabela Customer, eu tenho uma consulta REST na internet, sendo feita num serviço REST na internet, que via um adapter está gerando aqui um client dataset, eu tenho outra tabela Interbase via IBX, eu tenho uma tabela em memória, eu tenho aqui uma consulta ADO num banco Axis, tá? E tudo isso via o componente local SQL. Observe aqui, ó, que eu tenho esses datasets registrados. O que são esses caras? São cada um desses datasets. Tá? A partir desse momento eu posso fazer query sobre esses caras como se fossem tabelas. Então aqui eu estou escrevendo uma query tradicional, ANSI, tá? Padrão ANSI, fazendo join do resultado daqueles caras ali que eu registrei como tabelas no meu local SQL. O resultado disso é um dataset comum, então isso é excelente para integração de dados, é fantástico para integração de dados. Tá? Aqui você está vendo um grid com o resultado de 4 distintos origens de dados, todos integrados em tempo real. Então, essa é uma infraestrutura muito interessante do FileDAC, isso é único, altamente recomendado. Fora N outros recursos impressionantes que você tem nesse framework, este é o framework para ser usado em novos projetos. Ok? Isso é importante. Este é o framework para ser usado em novos projetos. Tá? Algumas novidades recentes do FileDAC. Suporte a MariaDB, que é um fork do MySQL, né? Atualização também do MySQL e uma série de outras melhorias por todo o framework, por toda a RTL. Então, editor em tempo de design de dados do Maintable. Né? Você tem algumas propriedades novas para a parte de integração com a interface visual. Tem DBImage com suporte a JPEG e PNG. Tem suporte a blobs no grid. Então, uma série de melhorias por todo o projeto que traz benefícios para toda a plataforma. Ok? Então, isso sobre FileDAC. Vamos falar um pouquinho sobre RAD Server. O RAD Server é uma infraestrutura para a criação de aplicações multicamadas. Então, nós falamos há pouco do DataSnap. O RAD Server é um DataSnap, porém com muito mais recursos. No RAD Server você tem, além da publicação de APIs REST, basicamente você vai desenvolver ali packages no Delphi, no CBuilder, para publicar no container do RAD Server. Você cria uma package e distribui num container do RAD Server, ele carrega a package e transforma isso em APIs REST. Mas, além disso, ele suporta push notification para mobile, ele tem já integrado gerenciamento de usuário e grupos, né? Tem todo o suporte de Analytics, tudo que você faz fica logado, você tem um painel visual com Analytics para todas as APIs, com todas as informações de uso das suas APIs. E tem suporte a Beacon Fence, ele tem integrado o mecanismo de geolocalização para GPS indoor. Tá? Também suporte IoT. Então o RAD Server é uma infraestrutura pronta com uma série de recursos já definidos que você pode utilizar para criações de aplicações multicamadas. O resultado disso são APIs REST totalmente compatíveis com qualquer plataforma. Qualquer infraestrutura, qualquer plataforma que fale HTTP pode falar com o seu RAD Server. Então, qualquer linguagem, nós não estamos falando só de Delphi ou CBuilder, qualquer linguagem pode fazer uso desse servidor do RAD Server. A grande vantagem aqui é a performance de desenvolvimento. Né? O desenvolvimento de uma aplicação multicamada no RAD Server é muito fácil, é muito simples. Tá? Nessa última versão nós agregamos suporte multi-tenancy. Esse cara permite que um único servidor seja compartilhado em projetos distintos. Então você tem distintos grupos de usuários e recursos, né, num único servidor RAD Server. Você não precisa múltiplos servidores. Então eu posso hospedar um cara desse na nuvem, por exemplo, e ter múltiplos clientes sendo atendidos, porque os dados e usuários todos estarão devidamente segregados em cada uma das instâncias. Tá? Então, isso é o que tem de novo aí no RAD Server. Ok? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da infraestrutura, né, de como está organizado o RAD Server. Então você tem APIs, né, que você constrói BPLs, como você está vendo aqui. Essa BPL contém métodos. Basicamente nós estamos falando de get item, post, put item e delete. Então são os verbos do HTTP. Para cada método desse você vai fazer o que é necessário, ou seja, consultar um banco de dados, fazer um processamento e gerar um resultado.
E esse cara vai ser publicado via um container do RAD Server que você vai instalar, que você vai distribuir ou via Apache, também já suportado em Linux, ou via Internet Information Server, IIS, no Windows. Tá certo? Então, é uma infraestrutura muito interessante. Tá? Nós temos um vídeo de um projeto real, né, RAD Server, de uma aplicação real, tá? No museu no Japão, e eu vou passar o link desse vídeo para vocês, né, que vocês possam assistir aí depois do webinar, tá certo? Mas é muito interessante uma aplicação RAD Server com geolocalização, com beacon fence, né, com beacons espalhados aí por toda o museu, né? Eu não vou executar o vídeo agora porque a qualidade não fica boa aí para vocês, mas isso daqui, ó, que vocês estão vendo, é o beacon fence em ação. Isso aqui é uma aplicação RAD Server. Eu vou passar no final aí o link para vocês do vídeo para que vocês possam assistir. Tá ok? Fazendo um resumo de tudo que nós falamos, produtividade da IDE, recursos muito interessantes de produtividade da IDE, também aplicações para o Windows 10, especialmente o Windows Store. Explorem aplicações para o Windows Store, porque o Windows Store vai ganhar mais e mais relevância aí com o passar do tempo. Coloque demos da sua aplicação no Windows Store se você é uma software house, isso é muito interessante. Falamos, obviamente, de desenvolvimento Linux, é a principal novidade dessa release, né? Também banco de dados com FireDAC e do RAD Server. Ok? Muito bem. Aqui outras informações. Agora, ao final, a gente vai passar também uma série de outros detalhes importantes para vocês, então fiquem aí conosco. E também eu tenho aqui uma coleção de links com tutoriais e informações sobre tudo isso que nós vimos hoje para que você possa explorar parte a parte. Eu vou passar isso agora também aqui para vocês ao vivo no final do webinar. Essas são as edições do Tóquio, né? Então você tem o RAD Studio, que contém tanto Delphi quanto CBuilder, e aí cada um desses produtos possui edições Starter, Professionals e Enterprise, e aí você seleciona isso de acordo com a sua necessidade. Ok? Aqui estão meus dados para contato, e-mail. Por favor, siga-nos lá no Facebook. Delphi Brasil e Embarcadero BR são os principais canais aí nossos de comunicação com a comunidade. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Ficam aí os dados para contato. Nós vamos agora ao vivo com mais informações para vocês. Não saiam daí. Um abraço para todos e muito obrigado pela presença.